Só no Facebook. Esse é o cabo aqui. Ah, é esse caminho. Ah, tá. Ao vivo? Mesmo, ao vivo, tá? Eu tô ouvindo. Mas acho que é da live, não? É do Facebook, não? Mas o vídeo que é pesado, não é? Para que traz dá pra... Eu mandei um vídeo mais levinho, bem mais novo. O vídeo que é pesado. Vocês estão aí olhando a live, ficam ligadinho que nós já vamos começar a estar só aqui. A gente teve um probleminha técnico aqui, ó. Já tá rodando. Então, essa travadinha que tá dando aqui, o vídeo que é pesado. Mas já vai estar tudo certo, na hora da sessão vai estar 1000 graus. Então encosta a porta lá. Deixa eu pegar aqui no meu caminho. Vai estar tudo certo. Quando tu dá o ok pra mim. Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Hoje nós estamos aqui com duas pessoas fantásticas, onde é que nós vamos abrir a nossa mente e o conhecimento sobre algo que muita gente coloca uma pedrinha ali de desconfiança, medo e preconceito. Então vamos abrir a nossa mente e conhecer um pouquinho mais sobre a Umbanda. Com quem? Com o sacerdote de Umbanda, Giovanni, e a sacerdotisa de Umbanda, Elaine. Sejam muito bem-vindos ao podcast de Porta Aberta. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Só vou pedir para vocês, fala um pouquinho pertinho do microfone aí para o pessoal poder escutar vocês, né? Até se vocês quiserem falar um pouquinho mais alto que nem eu tô falando aqui, sintam-se à vontade, tá? Tá certo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. E aí, Giovanni, conta essa história, porque eu lancei o convite pro Giovanni, né? E eu disse, cara, se tu tiver alguém para trazer junto, traz junto, que fica muito melhor aí, fica mais fácil da gente aprender, até a conversa fica muito melhor, né? Aí, então ele trouxe hoje a Elaine junto. Elaine, tu é o que na Umbanda? Com que grau que como funciona? Como é que funciona? É. Na Umbanda, eu já sou mãe de santo há 25 anos de Umbanda. E daí, meu grau na Umbanda, a gente começa com um anjo de guarda, né? A gente começa com um anjo de guarda. E aí vai ganhando algumas graduações no decorrer da caminhada, né? Daí vira mãe pequena, depois vira mãe de santo, e aí a nossa graduação é essa, né? Então, mãe de santo de Umbanda, é assim que é como titulado dentro da Umbanda. Uhum. Né? E são graduações, leva tempo, né? 1 ano, 2, 3, e aí vamos caminhando entre isso. Vai indo conforme a intensidade que tu se dedica Também. na tua crença, né? Eu posso chamar de religião? Como é que eu devo chamar isso? Qual seria o jeito certo? Religião. Religião. É uma religião. É uma religião afrodescendente também? A Umbanda não. Não? Não, a Umbanda não. Ela tem alguns, vamos colocar aqui, uma coisinha ali. Mas pouco. Quando se titula na parte de candomblé, aí sim estamos falando da parte mais afro, né? Uhum. Pessoal, eu queria pedir para que vocês compartilhassem essa live, porque nós vamos estar com um bônus hoje. Para quê? Você, esposa, que tem um marido que tem uma barba igual a minha, nós temos um óleo para que o seu marido passe na barba e fique cheirosinho para você. Então, aqueles que compartilharem essa live aqui, até um namorado, ou para você mesmo, homem que está assistindo, quem compartilhar, comentar e estiver ao vivo assistindo a nossa live, quando estivermos fazer o sorteio, estiver aqui participando,
vai ganhar esse super brinde que vem lá da barbearia do Abelino, do Nino, né? Lá do Cracker, beleza? Ele que é um dos nossos patrocinadores. Ele que faz esse corte maneiro aqui, né, cara? O bicho é bom, né? Então você que quer ganhar o óleo pra barba, ela hidrata a barba, deixa maciazinha, gostosinha, bonita, igual a do Giovanni, assim, ó. Então comenta aí, compartilha essa live pra participar, beleza? Giovanni, cara, como é que foi essa mudança, assim, o que te levou a ir pro lado da Umbanda? Tu tinha alguma outra crença? Ou tu sentiu algo diferente? Ou foi um amigo, alguém te convidou, tu participou? Ou sentiu uma necessidade, tipo, tô precisando de algo, eu vou se desse lado não dá certo, eu vou apostar na Umbanda, vou ver se de repente a Umbanda me ajuda no que eu preciso. Na verdade, Marcelo, isso começou há uns 10 anos atrás. Eu tenho a família por parte da minha mãe, ela é evangélica, por parte do meu pai, católica, e a minha falecida avó frequentava centro espírita, que é diferente. E ali despertou uma curiosidade. Comecei a procurar. Antes de chegar na Umbanda, eu acabei rodando todas as igrejas evangélicas, que tu imaginar, eu rodei, eu fui, visitei, participei de culto, fui em igreja, e não me achava, não me encontrava. Até que chegou um momento que eu soube da religião, comecei a visitar, gostei, parece que me achei já de início, e dali pra frente estamos aí. Já faz 9 anos, conheci pela mãe Elaine, e estamos aí, firme e forte, caminhando, cada dia um novo começo. E como é que foi essa tua chegada na Umbanda? O que te levou lá? Na verdade, o que me levou foi aquela coisa assim de não ter medo do novo. Procurar, olhar, não ter aquela vergonha de dizer, nossa, eu não vou porque o fulano fala mal, ciclano. E botei a cara, conheci, aprendi muito no começo, é tudo novo, é tudo novidade, e acaba que muita coisa a gente vai aprendendo ao longo dos anos. Não vais entrar hoje e amanhã tu vai ser o cara da religião, da Umbanda ou qualquer outra. Tudo é um aprendizado, tudo tem um começo. E eu acho que eu descobri a Umbanda pelo meu jeito de ser daquele cara que gosta de explorar, de conhecer coisas novas, e é onde eu me encontrei. E como é que foi a recepção? A pessoa chega lá, por exemplo, né? Eu cresci dentro da igreja católica, né? As portas da igreja estão sempre abertas para quem quiser entrar e participar da missa, tal, e padre. Depois, quando já mais velho, casado, eu acabei conhecendo a igreja evangélica e me tornei um cristão protestante. Hoje eu me considero um cristão nem católico, mas nem protestante, né? Nem evangélico. Eu me considero, tenho a minha crença cristã e pronto, né? Como foi para tu chegar lá? Tu simplesmente chegou, teve um convite? Como foi a recepção? Tu olhou lá eles fazendo trabalho, culto, como é que eu posso chamar? Lá reunido, né? Fazendo a ceia de vocês. Vou falar talvez de um jeito vulgar aqui, eu não sei como, né? Tu viu e decidiu entrar, não, vou participar, vou ver como é que é isso aí. Na verdade, Marcelo, para nós ser bem franco, quando eu conheci a mãe Elaine, ela tinha acabado de montar a sua casa. Eu fui lá porque é cidade pequena, eu morava em Tijuca, residia lá. Converso com um, converso com outro. Eu conheço a Elaine, até então como a Elaine titulava. A mãe Elaine lá eu peguei num dia e fui lá. Fui lá conhecer, fui lá ver, fui bem recepcionado. Até o momento ela não queria filho de santo, deixo bem claro para todos, ela não queria essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade tu ter outras pessoas para te cuidar, para te dar um ensinamento, para te poder conduzir elas. Então, acabei conhecendo e estamos aí firme e forte até hoje. Já tem mais de 10 anos, né? Já tem mais. Né? E daí como é que funciona? Existe um templo onde é que vocês se reúnem e cultuam? Isso. E aí vocês se reúnem lá e cultuam, né, a crença de vocês, sim, aos deuses, aos santos, né? Sim. E daí vocês se reúnem lá semanalmente, uma vez por mês. Como funciona
na parte que onde é que vocês invocam as entidades? É Sim. invocar que chama também? Isso, Para também. mim é tudo novidade se eu usar alguma palavra aqui que vocês dizem, não é assim. Não. Não se sintam ofendidos comigo, tá? Não tem problema. A nossa cultura, na parte da Umbanda, a gente tem, a gente faz, é titulado como sessões, né, ou giras, né, ou toques. Então, toque de Umbanda, né, toque de caboclo. Então, a gente faz, assim, a gente faz de a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, a gente faz Preto Velho, né, a gente vai lá, faz uma feijoada para Preto Velho. Ou dali Preto Velho seria uma entidade, é no uma caso. entidade, isso. Mas é o que? É um santo? É um deus? Ou um... existe deuses ou um deus? Como funciona? Daí tem o Preto Velho, que seria então uma entidade. Daí Isso. vocês cultuam aquela entidade. Cultuam ao Preto Velho, então. Por exemplo, o Preto Velho chamado Vovô Joaquim, ou o pai Joaquim de Angola, ou o pai José de Aruanda, né, é titulado dessa forma. Ele é uma alma que já passou aqui, que já teve sua passagem. Muitos deles na parte da escravidão, viveram a parte da escravidão e tiveram uma volta. Como a gente está falando de Umbanda, né? A gente está falando de uma coisa bem brasileira, que também a gente fala muito também dos caboclos, que também tem a ver com isso. Caboclo Pena Branca, Cobar Coral, Seu Rompe-Mato, João das Matas. Então, a gente cultua esses espíritos, né? Que, vou falar para você de uma parte que às vezes assim, a gente se incorpora, tá? Com essas entidades. Então, são chamadas de entidades na parte da Umbanda. Entendi. E a gente faz as nossas giras a cada 15 dias, né? Até para não ficar muito cansativo, outro não. Como o Giovanni agora, né, abrindo a sua casa, ele vai, né, denominar o dia que, uma vez por semana, vamos fazer tal sessão. Então, a gente vai encaminhando dessa forma. Existe um tempo para isso também, né? A gente tem que fazer o desenvolvimento de pessoas que estão chegando dentro da Umbanda. Até porque, por exemplo, se eu for lá, é capaz de eu me escandalizar com o que acontece, né? Ou não? Não. Não? Não. Não há nada assim que alguém Não. vai olhar e falar, não? Não. Tu vê como pode a gente ter um preconceito de algo que a gente não Sim, conhece. que não conhece. O preconceito, o certo da palavra é pré-conceito. Isso. Né? Isso. Então Porque a não gente já tem um conhece, né? preconceito Um de... pré-julgamento. Isso, Sem de algo. ética. Mas assim, hoje, pessoas cristãs, eu me julgo ser um cristão. Não sei se na crença de vocês, eu acho que não existe um cristão. Ou vocês se baseiam em alguma coisa que há escrito na Bíblia, Não. ou não, né? Não. Interessante. Então, tipo assim, tudo aquele julgamento preconceituoso que o cristão tem de vocês é um preconceito que eles criaram baseado dentro da palavra deles, Isso, né? isso. Ou seja, eles julgam algo que está fora da Bíblia. Eu sou cristão, né? Sim. Eu falo pelo aquilo que eu vejo e sei, né? Então, muitas pessoas, eles julgam vocês pelo que está escrito na palavra, mas sendo que vocês é um elo totalmente fora do que está Fora. escrito ali. Fora. Isso. Até porque, assim, a gente... Não existe uma rivalidade ou Não, algo que diga... não. São de Baal, tu não conhecia, chegasse a conhecer um pouquinho ali sobre Baal e tal? Já. Pois Pouquinha coisa, bem pouca coisa. Mas assim, a gente, por exemplo, eu tenho filhos de santo que vieram de igrejas evangélicas, Sim. né, que se adentraram, que conheceram, que tiveram ali um conhecimento, que também tinha esse julgamento, né? Esse preconceito vinha muito assim, tipo, muito pesado. Vocês mexem com macumba, vocês fazem trabalho, vocês, as pombogiras roubam o marido, né? E, enfim, são N porque coisas. a pombagira, ela é da Ubanda, né? A pombogira, né? A gente fala pombogira porque esse nome é um nome comum, né? Pombogira, né? Mas elas têm nomes, né? Elas têm uma variedade, né? Nomenclaturas imensas em cima disso. Mas assim, a gente chama pombogira, Exus, né? Exus e pombogiras. Hoje, assim, a mídia tem trazido bastante essa questão, né? Tem trazido bastante essa questão da nossa religião, da parte da Umbanda, da parte do Candomblé, da parte de Exu e Pombogira, que é a parte da Quimbanda. Então, é um leque
É um leque muito grande. Tá. Então, hoje em dia já tá menos. Mas, assim, a gente sofre preconceito, bastante, ainda. Assim, porque hoje muitas pessoas dizem, a pessoa lá tá entrando na prostituição, algo assim, daqui a pomba gira. Uhum. Aí já colocam uma entidade de algo que não é da crença deles, dizendo que aquela pessoa tá daquele jeito por causa do fulano. Já começam a rotular uma coisa que eles não têm um conhecimento para poder, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas acreditem que aquilo é ruim. Porque tu rotulando quem não conhece, quem é leigo, vai escutar, já vai tirar aquilo ali como uma situação ruim. Já vai começar a absorver aquilo ali. Quando falar, não é ruim. Então, tipo, é um rótulo que é muito utilizado e acaba sendo bastante errado. E muito errado, né? Muito. E doloroso também, né? Tá, e hoje, assim, por exemplo, muitas pessoas têm um livro ou algo que seguiam. Como funciona? Vocês não teriam uma Bíblia? Tem uma Bíblia? Ou tem um livro que é um ensinamento passado do mais velho para o mais novo? Para o mais novo, sim. É um ensinamento. A gente tem, assim, vamos colocar aí que a gente tem bastante umbandas. Tá? A gente tem a umbanda de ervas, nós temos a umbanda de molocô, a gente tem a umbanda que é a umbanda daime, que já mistura um pouquinho do santo daime, da ayahuasca junto com essa liturgia, né? Então, assim, a gente tem N umbandas. Tem a umbanda de Angola, tá? Então, assim, são os nomes que são dados a elas e cada uma tem uma forma de segmento, tá? Umbanda de ervas, ela só vai titular as ervas, vai fazer os amacis, que são as ervas quinadas e amaceradas para tomar os seus banhos. Então, é criado, sim, como é que eu vou te dizer? Não é uma Bíblia, mas é uma apostila ensinando sobre ervas, sobre benzimentos, falando de N coisas que é colocado ali e é passado do meu mais velho para o meu mais novo. Então, a gente tem uma cartilha, vamos dizer assim. É interessante, né, cara? Como vai abrindo o entendimento da gente, né? Vamos aprendendo. Sim. Eu não quero atrapalhar essa vibe que a gente tá aí de saber como... Vai falando e vai trilhando um caminho e a gente vai entendendo, né? Sim. Mas eu preciso interromper aqui um pouquinho para chamar a ganhadora do sorteio da semana passada, a Grace, né? E daí, semana passada, pessoal, a gente sorteou um puff, né? E a Grace, ela compartilhou a live, comentou e também estava acompanhando aqui quando a gente fez o sorteio. Ela estava ao vivo. Então, hoje nós temos de novo também mais um sorteio. E você que quer participar, compartilha a live, comenta e fica ligadinho aqui no ao vivo, que a qualquer momento a gente pode fazer o sorteio ali e você pode ganhar, tá bom? Deixa eu dar espaço aqui pra Grace. Senta aí, Grace. Pode falar bem pertinho. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou falar aqui do ladinho da Grace mesmo, né? A câmera tá pegando aqui. Tá. Vou me abaixar aqui do lado dela, aqui, ó. Ô, Grace, diz aí pra mim, como é que tu fez pra ganhar? Eu comentei umas 2 vezes e compartilhei. Foi difícil? Não, foi bem fácil. Tu é uma pessoa assim que tem sorte, tá sempre ganhando as coisas? É a segunda vez que eu ganho. Então é sortuda. Então, a dica aí pro pessoal que quer ganhar um bônus nosso aqui. Comentar bastante e compartilhar. É isso aí. Tem que ficar ao vivo na live também, isso, né? Assistindo a live. Tem que ficar ao vivo na live. Até o final. E a hora que tu sair daqui com o prêmio, o que tu vai fazer? Eu vou botar na minha casa. Vai lá se conectar na live também para participar do sorteio de hoje. Vou participar de novo. Então é isso aí, pessoal. Grace, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu expliquei pra Grace, a gente não tá com o puff aqui hoje, mas amanhã cedo eu tô levando lá pra ela, lá na casa dela. Então amanhã ela vai estar recebendo o puff de cortesia. Eu gosto de trazer a pessoa que ganhou para que vocês vejam que não é marmelada, tá bom? Certo, pessoal? Obrigado, viu, Grace? Obrigada. Obrigado por ter participado com a gente. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Pessoal, então é isso aí. Compartilha essa live aí. Hoje a gente está sorteando um óleo para barba aí. Um óleo para homem, né? Homem macho, homem não macho, né? Para quem quiser, né?
eu digo que eu sou um homem metrosexual, que é um homem que gosta de se cuidar, né? Vaidoso, né? Mas, pessoal, não posso deixar de falar aqui dos meus apoiadores. Tivemos algum probleminha técnico, não conseguimos botar o vídeo novo dos patrocinadores, mas eu tenho todos eles aqui anotadinho para não esquecer de ninguém, tá? Então vamos lá. A estamparia e camisetaria, a Candler Holder, lá do Pastor Elias. Ele nos patrocina com os uniformes do podcast de Porta Aberta. Então você que precisa de uniforme para sua empresa, chame ele. Anderson Motos, ali na rótula ao lado do Comprão Coque. Anderson Motos ali com a Patrícia ali, estão nos apoiando, eles acreditam no podcast, estão aí com a gente. Santa Gás do meu amigo Charles, é gás bom e barato, é Liquigás, né? Então chama o Charles que o bicho é bom. Beleza, pessoal? Deba Auto Center, suspensão, freio, vazamento, junta, cabeçote. O que tu precisar, até pneu ele arruma lá pra gente se precisar. Bota pneu novo se precisar lá no Deba com o David na Deba Auto Center. Pedidos 10, um dos nossos maiores patrocinadores aqui. Eles são um patrocinador premium nosso aqui, os caras são generosos. Não posso reclamar deles, o Fabiano é gente boa pra caramba. Tá com fome, tem o link aqui, ó, bem aqui no cantinho aqui, eu acho que é desse lado aqui, o link, pega o teu telefone, no teu não, porque o teu tá assistindo a live, pega da criança, do filho, uma esposa, alguém aí, copia, lê a leitura desse QR Code, vai abrir o aplicativo do Pedido 10 e faça um pedido lá no Pedidos 10, Vidro Sol, vidraçaria, tudo que tu precisa. Quer fazer um escritório envidraçado? Chama eles, box de banheiro, tudo. Tá construindo um prédio lá na praia, precisa de gente de confiança, Vidro Sol, lá com a Kelly e com o Cristiano. Uma empresa de mais de 40 anos de história. Os caras são fera. Loja Vai e Vem, Bazar Infantil, você leva sua peça de roupa em boas condições, você pode trocar por uma peça de roupa nova ou por uma outra peça de roupa em boas condições, né? Com a nossa apoiadora Margarete, querida ela. Mercado Laís, lá também o meu amigo Manolo é um cara nota 1000 grau, né? Quando eu falei do podcast, eu nem falei pra ele que me chamou lá, quero te ajudar, quanto que tu precisa? Desse jeito. E eu disse pra ele, eu preciso de tanto, então me passa teu Pix. Se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha pedido mais. Otter Marmitas também foi um cara que me chamou e disse que ia me apoiar, não falei valor para ele que ofertou para mim, sou grato por ele também, né, meu amigo Vaguinho, você que precisa de marmita para sua empresa, para os seus funcionários, Otter Marmitas, DK Filmes, isso filmes, películas automotivas lá em Brusque, temos apoiador de Brusque aqui também, então DK Filmes em Brusque. E Gilmar Terraplanagem. Gilmar Terraplanagem, você precisa de brita, de areia, de marcadame, fazer a terraplanagem de um lote, do sítio, da fazenda, o que tu precisar de maquinário para deixar o chão bonito ou carregar a terra, entulho, chama o Gilmar Terraplanagem. E, claro, o nosso mais novo apoiador, Investe Imóveis. Uma imobiliária está apostando no podcast. Nós estamos voando, cara. Nós estamos voando. Quem perde é você que ainda não está patrocinando com nós. E cuidado, porque se entrar alguém do mesmo ramo que você já não pode mais fazer parte. Não temos uma lavação. A estética automotiva nós não temos aqui. O que mais a gente não tem aqui? A academia a gente também não tem, né? Tínhamos a Iron lá com o William, né? Então aproveita aí e fecha a parceria com nós. Então esses são os nossos apoiadores de hoje. Semana que vem, peço desculpa, mas estarão todos rodando aqui nessa tela de fundo. Já botei aqui alguns. Então semana que vem vai estar todo mundo aqui rodando bonitinho, tá? Espero não ter esquecido de alguém. Não esqueci não. Se forem comprar, comprem de quem nos apoia aqui. Beleza? Muito obrigado e continue agora assistindo o nosso podcast. Ô Giovanni, cara, me diz uma coisa. Como é que funciona assim esse negócio? Tu tá lá cultuando. Vamos falar um pouquinho das partes calientes aí. Eu sou curioso. Tá, daí tu tá lá cultuando de tal, lá de boa, lá, não sei como é que funciona, se é de boa ou não é de boa. Tu entra lá, terreiro? Terreiro. Templo. Templo. Tá, entrei lá no terreiro, vai estar lá
o sacerdote de Umbanda, que é o Giovanni. Tá, e o que acontece? Eu entrei lá dentro, eu quero participar. O que acontece? Eu te vejo lá. Como eu vou encontrar? Qual é o ritual, a liturgia de vocês lá nesse culto de vocês? Na verdade, vai chegar lá, vai ter a data, vamos botar um exemplo, tal dia da semana tem um atendimento, um exemplo, Preto Velho, Caboclo, Exu, Pombogira. Tu vai chegar lá no culto, tu vai ver, vai estar a entidade em terra, ela vai conversar contigo, ou tu vai conversar com ela, ou tu só vai olhar. Às vezes tem pessoas que só querem olhar, só por aquela coisa tipo de curiosidade. Isso mesmo, curiosidade, conhecer. Porque tudo a gente tem que conhecer primeiro, para depois querer ou entrar ou se aprofundar nisso. É a partir desse momento, aí a pessoa vai lá, visita, vê, olha, durante o culto. E era sobre isso. Teria mais alguma coisa? Não, sim. Eu vou especificamente quando a pessoa vai nos procurar, né? Tem pessoas que vão nos procurar, vamos colocar assim, um dia que a gente está lá cultuando Exu. E a pessoa às vezes vai lá no sentido, está sem trabalho, vai lá e fala com uma entidade e você nunca viu aquela pessoa, você não conhece, né? E vamos lá, tem mais filhos de santo, além do sacerdote ou da sacerdotisa, tá lá. E aí vamos supor que você vai conversar com uma entidade. E essa entidade fala para você, olha, amanhã você sai e tal lugar, vai em tal lugar que você vai conseguir seu trabalho. E você não falou nada. E isso acontece muito, né? Dentro da nossa leitura. Acontece muito dentro das nossas casas. Então, às vezes você vai de curioso também, né? Às vezes nem sempre você vai de curioso. Geralmente, quem chega até a gente, as nossas portas também são abertas. A gente acolhe a todos, sem exceção, né? A gente, mas fulano de tal, a gente acolhe. Então, a pessoa geralmente chega lá com algum problema espiritual, às vezes com problema de saúde, né? E ele vai procurar uma palavra, ele vai procurar um conforto, ele vai procurar algo que o coração dele saia mais tranquilo dali. E vou falar para você que 99% das vezes ele sai com aquilo que ele precisava naquele momento. Sai com paz. Ou direcionado no que ele precisa. Ou direcionado no que ele precisa. E aí a pessoa que, por exemplo, aí não seria vocês que estariam transmitindo algo para ele, seria a entidade. A entidade. O que acontece durante a entidade incorporada em vocês? É assim? Incorporado em vocês recordam ou participam com ele? Vocês estão cientes do momento? Aquilo que está acontecendo, vocês estão junto ou é essa entidade que está fazendo todo o trabalho e depois vocês retornam e não lembram do que aconteceu? Começa você e depois eu termino. Meu exemplo é que daí entra vários tipos de incorporação. Médio vidente, médio semi-consciente e médio inconsciente. No meu caso, eu sou inconsciente. Quando eu volto sem lembrar. Depois, vamos dormir, vamos botar exemplo, dormi, descansei, aí vem flash daquilo que aconteceu, mas uma lembrança assim do começo ao final não tem. Então seriam flashes e o que as pessoas passam, até mesmo as entidades, claro, não precisa estar no nosso corpo para a gente conseguir falar com elas, então a gente acaba perguntando às vezes alguma coisa que possa ter ficado maldita, a gente acaba perguntando para elas para ver o que realmente aconteceu. No meu caso, no começo, quando eu comecei dentro da Umbanda, me questionava muito pela questão de que eu sentia que era eu, né? Então, vamos lá. Tô aqui, tô incorporada lá no começo e pegava algo que eu não queria pegar. E eu ficava me indagando, não sou eu, não sou eu. Então, no começo foi muito difícil para mim. Até para mim, como ele disse, quando ele chegou na minha casa, a primeira fase que eu disse, eu já estava na caminhada, já há muito tempo dentro da espiritualidade. E a primeira coisa que eu disse, não, eu não quero filho de santo, porque é uma responsabilidade muito grande. E aí, mas até lá, então, demora algum tempo até você perder total consciência. Você não pode perder 100% da sua consciência.
Você tem que ter responsabilidade com a sua incorporação e com a sua entidade. Mas existe algum espírito? É espírito? Entidade? A entidade. Há alguma entidade que age de má fé quando incorpora? Pode agir de má fé? Se ela não for bem doutrinada, a gente tem exemplos, né? A gente tem vários exemplos. Vamos colocar assim. Por isso que o médium chega na casa, ele tem as suas etapas, os seus estágios, para que a sua energia seja compatível com a energia daquele espírito. Então, existe uma doutrina feita. Existe uma doutrina feita com aquele espírito, né, que se intitula lá como, vamos colocar ali, como o seu rompimato, ou como João das Matas. E aí a gente tem que ter, ou como mesmo na parte de Exu, a gente tem que ter uma doutrina. Você precisa doutrinar ele. Você precisa conversar, porque ele já tem uma vivência. No plano espiritual, ele tem uma vivência, e ele já teve uma vivência também em terra. Porém, ele não está adaptado com a energia dele. Então, ele precisa se conectar com a energia dele. Então, se você não doutrinar, sim, existe. Existe. Existe sim. Tá. Não, interessante isso aí, porque às vezes a gente assiste algo, né, como a gente já que tem pode impactar também, né? Isso aí, Sim, exatamente. Sim, sim. E como é que funciona assim, por exemplo, essa semana aconteceu aqui perto da minha casa, né? Uhum. Como é que funciona esse ritual, né? Sim. A gente chama de macumba, bem grosso, né? Como é que funciona esse negócio de macumba, assim? Porque, a gente vê que tem gente que mata galinha, ervas, algumas coisas de ervas, pipoca, comida, bebida alcoólica também. Sim. Como funciona tudo isso? Por exemplo, você também tem um colar. Sim. Esse negócio da liturgia de vocês. Porque o que mais pega de preconceito na Umbanda seria a macumba, né? Macumba... O que é a macumba? O que é a macumba? Vamos lá. Macumba é um instrumento, é uma árvore, né? E dentro desta árvore foi tirada, né? E foi feita um instrumento musical. Isso é chamado de macumba. Mas as pessoas adaptaram a macumba como feitiço, né? Porque o nome, vamos colocar assim, existe feitiços, né? E existe a macumba. Mas a macumba é boa ou é ruim? Eu digo que é muito boa. É boa. Eu digo que é muito boa. É boa, mas muito depende boa. o lado que tu tá ou como é, porque assim... Bem feita. Eu acho assim, ó. Porque a macumba é pro bem ou é pro mal? Então, ela existe, vou colocar para você assim, muito, 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 muito boa. Não vou colocar uma vez, vou colocar várias vezes. Ela bem empenhada, como eu te disse, existe uma doutrina. Eu tive que doutrinar, o meu sacerdote teve que doutrinar as minhas entidades. Porque, vamos colocar um exemplo, você ensina a uma criança a todo dia a cortar o dedo dela. E todo dia ela vai cortar o dedo dela. E todo dia ela vai cortar o dedo dela. Aí, vamos chegar num outro dia, chega alguém com o dedo cortado, e aí você vai falar para ela, e aí, você vai lá, pode ajudar ela? Ele não vai saber. Ele não vai saber fazer um curativo. Porque ele só aprendeu a cortar o próprio dedo. Então, ele vai fazer automaticamente, ele vai cortar o seu também. Então, você tem que ensinar também. Você tem que conversar com essa entidade. Sim, há muitas entidades revoltosas. Há muitos espíritos que têm revolta no seu desencarne. Porque nós acreditamos no reencarne. Por exemplo, hoje, amanhã, talvez, a gente nunca sabe o dia de amanhã, sim, né? Sim. O dia que for falecer, o Giovanni morreu hoje, amanhã, sei lá. Tomara que não, né? Não te dizer. Não sei também se isso é bom ou é ruim pra vocês, né? Não. A gente não a sabe. A gente não tem essa... Hoje eu não sei o Giovanni, né? Mas a gente é tão apegado nessa vida aqui, né? Bem material. Vamos considerar que é ruim, né? Porque sim, é bom sim. viver. Mas o Giovanni... Tá, o pior aconteceu. O pior dessa vida terrena aqui. O que acontece com o Giovanni? O espírito dele, ele reencarna em outra pessoa e aí ele vira um Pedro... Não. Um José? Velho lá, pai velho? Um pai velho? Um pai velho. Não, o processo não é tão rápido assim. Ah, não é assim? Não. Então não é assim, ele... Na fila do desencarne são mais de
300 milhões. Ah, caramba! Né? Então, existe toda uma hierarquia também, no Aí- plano espiritual. Então tá faltando macumbeiro, né? Macumbeiro que fala? É. Tá faltando... Não, vamos falar certo aqui, ó. Desculpa a minha ignorância. Tá faltando macumbeiro, Tá faltando um macumbeiro. sacerdote de Umbanda pra Isso. conseguir... Isso. É como se fosse uma fila do SUS, vamos né? colocar... Tem bastante paciente e pouco médico. Pouco médico. Bem isso. A verdade é essa. É que assim, vamos colocar assim, vem e falece, né? Por exemplo, morreu ali assassinado, morreu ali num acidente, ele morreu e ele era muito apegado a bens materiais. Ah, sim. Ele era muito apegado ao seu carro, à sua casa, ao seu dinheiro. Então, ele vai ter um problema sério. Ele Viu, vai Leone? ter um problema sério. Marcelo, né? essa... Então, ele também está sendo doutrinado aqui, enquanto vida, né, para o desapego. Né? E não só disso, tá? A gente está falando também da questão familiar. Né? A gente também está falando. Os maiores algozes da nossa vida estão na nossa família. Então, O que é um tu tem a me processo. dizer, Giovanni? Porque tu tá ouvindo muito ela e eu também tô ouvindo muito. O que tu me diz disso tudo? A macumba tem do bem e do mal? Tem mais do bem, tem mais do mal? Ou tem dos dois é parelho? Porque aqui na esquina de casa, aqui, ó, veio Me uma... conte isso. Eu não sei se ela é uma sacerdotisa, porque eu não conversei com ela, não a conheço, né? Então não estou a julgando, Sim. mas ela fez um negócio ali na esquina de casa com bebida, cigarro também, né? Tinha um cigarro, deixou o cigarrinho em pezinho. O cigarro ficou mais de um dia de em pé, tá? Então eu acho que o negócio era bom. Não sei. E daí ela pegou e tava rodando lá, até com o telefone na mão, fazendo vídeo do que ela estava fazendo. Como a gente consegue saber se ela fez algo de bom com uma pessoa honesta que nem eu, Sim. né? Com pouco Não tem conhecimento. conhecimento. Isso. Ok. Como eu posso identificar se é algo bom ou ruim, ou se aquilo ali é para prejudicar bastante pessoas ou poucas pessoas, ou se é para ajudar bastante ou é para ajudar pouco? Não tem como. Pouco provável, se Muito você vai pouco saber. provável. Hoje em dia, eu vou falar para você assim que eu não apoio essa questão de... eu acho que hoje em dia as Num pessoas... ambiente tão público. Não essa questão de ser tão público. Ah, sim. Mas vamos colocar assim, vai chocar os seus olhos ver uma galinha, ou um frango ali. Vai chocar os seus olhos. numa E esquina, a gente encruzilhada. entende que isso não tem necessidade. Nós entendemos que isso não tem necessidade. Isso pode ser feito dentro da mata, isso pode ser feito na cachoeira, isso pode ser feito na praia. A gente tem que também, ecologicamente falando, a gente não deixa os alberós, que significam os alguidares, aqueles pratos de barro, jogado numa esquina, uma garrafa ali quebrada, uma taça ali quebrada. Ah, mas foi colocado ali, foi um despacho. Essa é a palavra que é usada. Foi feito um despacho. A gente não tem como identificar. Não tem como identificar. A gente não tem noção daquilo. A gente sabe, hoje eu vendo, foi uma entrega ali para Pombogira. Ok. Né? Mas não tem essa necessidade. Você hoje pode colocar, a tua entidade, ela também pode te pedir assim, faça em tal lugar, e você ir lá e fazer em tal lugar. Mas sem poluir, né? Tá. Nós temos aqui um ouvinte, né, um telespectador aqui que comentou para nós, existe macumba do bem? Existe. Existe. Muito. Muita macumba Por exemplo, do bem. eu quero que um cara seja bem sucedido, tô torcendo por ele. Macumba do bem. Existe Aí uma... faz um trabalho, e qual é o preço pago por isso? Não tô falando o preço em dinheiro, Sim. tá? O preço Espiritualmente? espiritual. Por exemplo, eu desejo, se eu fosse desejar fazer algo pelo Giovanni, Sim. eu quero que o Giovanni, ele, seja um cara Prospere. prospere financeiramente na família dele. Uhum. Como seria um preço desse para mim, espiritualmente falando? Gigantesco. Gigantesco. Tanto quanto o desejo por ele. Quanto desejo por ele. Porque é uma faca de dois gumes. Você tem que entender que tudo que vai, o universo, ele vai te trazer de volta. Então, essa é uma lei, e é uma lei do retorno muito, muito rápida. Né? Então, se você está desejando A lei da e prosperando... semeadura. Isso. Se tu plantar Se eu fizer um espinho, trabalho desejando que ele se lasque, tu provavelmente eu vou me Há dois lascar. retornos. Há dois retornos, neste caso. O seu retorno e o retorno de quem fez. A quem fez também se lasca daí também. Sim. Se dá mal, como é que eu Sim. falo? Se dá mal. Se dá no mal. popular, Vamos porque colocar assim, a gente eu sou É. pessoa comum, né? Nós somos pessoas comuns, Sim, né? mas Então, é uma- quem fez o trabalho é prejudicado. também.
E quem pediu pelo trabalho também é prejudicado. Ele é o primeiro, né? E esse trabalho pode pegar naquela pessoa que desejou o mal? Depende O que impede muito. de acontecer algo de mal para aquela pessoa? Porque tem gente que diz assim, eu tenho o corpo fechado, ninguém não pega macumba. Eu não acredito nisso, então não pega. Ok, Não pega? ok. É a crença dela, né? Não podemos misturar São religião. crenças. É isso aí. São crenças, são dogmas. Ah, que demais que vocês são. É isso, exatamente isso. Exatamente isso. São crenças, são os dogmas que são colocados. As crenças, elas limitam as pessoas. Elas acabam limitando as pessoas. Ela acaba trazendo uma energia negativa para aquelas pessoas. Ó, Bruna Victoria pediu para mandar um beijo para você e ela botou aqui, a macumba na verdade é uma árvore. A gente já comentou isso há pouco, né? Sim. Mas eu falo macumba porque é o jeito mais É popular, o né? título que é colocado, o dogma que é colocado. E ela não se sente ofendida, já falei aqui com ela não se sente ofendida de eu falar desse jeito. Sim, Nem sim. o Giovanni, né? Sim, não. Tudo certo. Eu tava falando com o Giovanni agora, há dias atrás. Existe diversidades na Umbanda, né? Por exemplo, na igreja evangélica, existe pessoas que são mais rígidas, ou ramificações de vários tipos de igrejas, né? Igrejas mais liberais, igrejas mais rígidas, igrejas que acreditam em dons de línguas estranhas, e outros evangélicos que não creem nisso, acho que isso é escandaloso. Outros não, outros já têm tradutores. Sim. Então, há várias ramificações dentro da igreja protestante, né? Uhum. Dentro da Umbanda existe diversas ramificações também, né? O Giovanni comentou comigo. Quais seriam as ramificações? Umbanda do bem, Umbanda do mal, Umbanda que crê no pai preto, Umbanda que crê no pai branco. Existe pai branco também? Eu não sei. Aí, pode responder, Felipe. Isso entra no que ela falou, sobre Umbanda de ervas, Umbanda branca. Tem várias ramificações, cada uma delas tem um segmento. Cada uma delas, uma puxa um pouco mais para um lado, uma puxa um pouco mais para o outro. Uma segue de tal maneira é correto, para outra daquela maneira já não é correto. Então, há muitas ramificações. E segue pela nomenclatura. Umbanda de ervas, Umbanda branca, tem a Umbandomblé, que mistura também mistura também. Umbanda com o Candomblé, que surgiu há um pouco tempo, é uma ramificação também da Umbanda. Então, acaba tendo, igual como se fosse uma igreja, muitas ramificações. Tem umas que são mais severas em questão de tudo que é cultuado, sim, e tem outras que são um pouco mais liberais, que acabam mesclando algumas coisas. Todas elas fazem sacrifício de animais? Não, a Umbanda de ervas não. Não, a Umbanda de ervas, a gente já fala o nome, né, em si, é só ervas. Tanto com a parte, vamos colocar assim que é mais fácil de entendimento, a parte da esquerda e a parte da direita. O que seria a parte da direita? A parte da direita, caboclo, preto velho, herês, né? E na parte da esquerda, a parte dos Exus. Então, essa Umbanda de ervas, ela só cultua as ervas. E nada mais e nada vai além disso. Então, ela não tem o sacrifício dos animais. Eu queria pedir desculpa para vocês, às vezes eu tô olhando assim para baixo para me ver se tem algum comentário que a gente pode estar transmitindo para vocês aqui, tranquilo, né? Tem a Bruna Victoria botou aqui, te amo, mãe, orgulho dessa mulher. O Liquinho, radialista, está aqui acompanhando nós. O Cristiano Gambetta está aqui acompanhando nós. O Cristiano comentou bastante. Deixa eu ver. Pergunta se a gente... é verdade, ele botou aqui. Pergunta se a gente... se a gente ver uma macumba, pode beber ou mexer no trabalho? Pode. Você não... Tá, me diz uma coisa. Tá. Agora tu já disse que pode. Pode. Eu tinha uns 12 anos. Eu olhei aquilo lá numa cascata. Aí eu fui numa vibe e comecei a jogar pedra. Uhum. Daí disseram, não, vai ter 7 anos de azar. Não. E eu tomei aqueles 7 anos de azar, parecia que dava tudo errado nesses 7 anos. Os dogmas, as crenças. Acontece mesmo? Não. Existe, por exemplo, vou te falar... vamos ali no que o Cristiano falou. Vou te falar numa situação que foi feito um trabalho... Posso beber? Você pode beber. O desígnio desse trabalho é este. É colocado uma bebida, é colocado ali uma porção de frutas ali, é colocado dinheiro.
Eu já fiz vários trabalhos de colocar para abertura de caminho, colocava um alguidar, colocava ali moedas de R$1, não eram moedas de 5 não, eram moedas de R$1, dinheiro de papel. E aí, vamos colocar uma pessoa, um andarilho, uma mãe de família que estava com fome, passou ali e pegou aquele dinheiro. Não existe isso. Isso pode ser feito. Acaba fazendo um bem através do trabalho. Exatamente. Através do trabalho. Mesmo o trabalho sendo ruim? Não, aí não é um trabalho ruim. Tipo, não, o trabalho por uma maldade, por não, exemplo. mas aí ele não tem esse mesmo segmento. Ele não vai ter esse mesmo segmento. Ah, o trabalho direcionado para o lado negativo, eu não vou dizer ruim, mas eu vou dizer negativo, ele é totalmente diferente. Ele não vai ter dinheiro, ele até tem, mas já é totalmente diferente. Ele já não vai ser entregue desta forma, desta mesma forma, entende? Entendi. Hoje o Giovanni, ele tá mais... acho que ele tá aprendendo mais do que eu, tá? Porque ele tá quietinho só ouvindo. Mas ele sabe bastante coisa. É que, na verdade... Não, o Giovanni é fiado. O Giovanni é fiado. Porque... Ele tem bastante entendimento. Ele fez eu despertar um interesse pela Umbanda. Eu não digo que vou e congregar... Participar, Isso, né, participar. Da liturgia de vocês, Sim. porque eu tenho uma crença minha E tá tudo bem. e é inabalável. Mas uma vez, quando ele foi... Como é que fala? Quando consagrado? Quando você ganhou os Com seus as direitos. obrigações. Isso. Consagrado? Quando o Giovanni ele foi consagrado, foi tirado uma foto parabenizando pelo momento e tal, né? Uhum. Tiraram um print da foto e mandaram num grupo de WhatsApp onde é que eu e ele estamos juntos. Sim. Aí tiraram o print, postaram num grupo lá, meio que pra fazer chacota. E eu disse pra Camila, os caras são chatos, cara, pra que fazer um negócio desse? Que religião, eu sou um cara que eu não gosto que brinque com isso, cada um tem sua crença. Exato. Só que quando eu vi aquela foto lá, pra mim o Giovanni era um cara comum. Quando eu vi ele assumindo uma religião que tem um preconceito em cima dela, o cara é diferente. Sim. Então o cara não é qualquer um, ele é um cara de coragem. Aí foi quando ele veio aqui em casa e disse, eu queria conversar contigo essa parada aí, meu. Que é, tipo, a gente tem um preconceito, né? Então eu fui conversando com ele para entender um pouquinho mais, ele foi abrindo meus olhares, né? Uhum. Aí foi onde ele falou que o que está na palavra, escrito na palavra de Deus, na Bíblia, não tem nada a ver com a religião de vocês. O preconceito do cristão com o bandista é um preconceito que o cristão fez, porque vocês não confrontam a religião de outra pessoa, vocês têm a de vocês. Até porque a gente não tem Até porque daqui um pouco, essa menção, né? por exemplo, o católico, o evangélico, denominam os santos de vocês como demônios. Sim. É a mesma coisa, vocês poderiam falar, não, mas o demônio é o Deus de vocês. Denominasse como se fosse o do outro também, né? Sim. É porque é mais fácil eles achar um demônio na crença do outro do que na sua própria crença. É muito mais fácil eu olhar para ti e dizer, Marcelo, a tua religião, aquilo ali que tu cultua são demônios. Exato. Mas e quem está falando que é demônio? É a própria pessoa. Porque em nenhum momento a minha crença vai contra a tua, eu não uso o que tu usa na tua crença. Vamos dar um exemplo, a Bíblia, na minha, de uma forma diferente. Não, nós nem usamos, a gente não utiliza, vai em, como é que se diz, em caminho diferente, em estradas diferentes. Então acaba que as pessoas buscam achar um demônio da sua religião em outra, que isso é muito mais fácil. Bem mais fácil. E fica um pouco até, eu vou dizer para você assim, hoje em dia, vamos colocar assim que em determinados locais eu vejo esse preconceito. Por exemplo, quando eu coloco a minha parlamenta, ou quando coloco minha roupa de mãe de santo, e saio na rua e vou no mercado, e entro dentro de uma loja, ainda causa um impacto ainda, né, nas pessoas, né? As pessoas meio que... Um olhar de Não, mas eu vou falar pra vocês, eu também fiquei assim, a hora que eu cheguei ali e vi vocês, dá um friozinho na barriga, porque o cara fica com aquela parada, o olhar negativo até conhecer, né? Até conhecer. É que demonizam muito a nossa verdade, imagem. A nossa imagem é muito... Desde criança a gente vê... Por exemplo, quando eu era criança, eu vi algo que me chocou. Na TV brasileira, não sei se eram bandistas, mas fazendo trabalho com sangue de crianças, matando crianças e fazendo coisas horríveis. Então a gente acaba demonizando isso, né? Exato. Porque realmente é algo
terrível, né? E muitas coisas que hoje... Eu não sei se foi da Umbanda, tá? Mas eu não foi acredito meio que voltado nesse eu- tipo de trabalho. eu cheguei a Matavam ouvir crianças por alguma causa de sangue e tal, Sim, né? sim. Então a gente... Aí a gente não está falando de Umbanda, a gente está falando de seitas, né? São as seitas, existem as seitas. Então, cada um tem o seu clã, né? Uhum. E cada um tem uma vertente, Sim. um caminho direcionado. Porque hoje a gente está falando de Umbanda, mas amanhã a gente pode estar falando do Candomblé, que é totalmente diferente da Umbanda. Ah, é diferente. O Não. Candomblé, ela é descendência afro-africana, né? Isso. Então, eu vou falar para você que basicamente a gente está ali com a água e o óleo, não se misturam. A Umbanda é brasileira. Brasileiríssimo. Veio do espiritismo. Veio com o caboclo sete fechas e veio vindo nessa liturgia. Vamos colocar que o kardecismo, ele veio bem antes, tá? Mas aí vem denominando, né? Vamos colocar assim que cada um foi pegando um pouquinho e estamos aí. Mas assim, se eu falar para você que eu conheço todas as umbandas, eu não conheço, porque é muita coisa. É muita liturgia diferente uma da outra. E a gente não tem como te dizer, eu não posso chegar para você e dizer, olha, a sua casa ela tem que ser arrumada e ela tem que ficar toda pro lado do esquerdo, os móveis têm que ficar pro lado esquerdo. Eu tô sendo invasiva, eu tô entrando dentro da sua casa e denominando isso. Então, a mesma coisa na nossa religião, a gente não pode chegar e falar, olha, mas a umbanda dele é a umbanda pro mal. Olha, a umbanda dele é a umbanda pro bem. Não tem como a gente fazer isso. Se tá dando certo para ele, ok. Né? Eu não culturo o mesmo pensamento que ele. A sua verdade é a sua e a minha é a minha. E por isso que a gente está aí numa briga incessante às vezes. Porque tem coisas que a gente olha e a gente acha um absurdo, né? Mas é o conhecimento também, tá? Tem que conhecer muito. Tem que estudar muito. Aprender. Se aprofundar muito. Não ter vergonha de perguntar. Querer conhecimento e só aprende quando tu abre a boca, tu pergunta. Quando busca informação, né? Quando eu conheci Por o exemplo, Giovanni, agora nós estamos conhecendo bastante. Quando eu conheci o Giovanni, o Giovanni falava que ele não, eu filho de santo, não quero casa, não. A mesma coisa que eu falei, ele também falava. Eu já vou perguntar pra ti. Eu preciso fazer um merchan aqui, pessoal. Compartilha aqui, por favor. Me ajudem aqui. Compartilha essa live, tá? Comentam. Nós teremos um super brinde do sorteio, que é um óleo para barba. Dia dos Pais, tá? Então, um óleo para barba aqui. Já tá chegando o Dia dos Pais, então compartilhe. De repente, se você ganhar, apresentei o seu pai, né? Ou seu esposo, ou seu namorado, né? Ou o seu ex, que é pai do seu filho, né? Então, compartilha essa live, comenta e fica aqui ao vivo para não perder o sorteio, porque só vai ganhar quem estiver ao vivo. Daí nós vamos falar o nome da pessoa, a pessoa comenta aqui, nós vamos estar vendo. Ó, tá ao vivo mesmo. Deixa eu mandar aqui Ezequiel Hamud. Marcelo, disse que eu tenho um orgulho enorme e que eu amo demais essa mulher. Taylor dos Santos também. Tenho curiosidade em conhecer essa religião. Alex Soares, eu também sou de uma seita. Numa brincadeira aqui, né? Aceita Jesus. Axé. Axé. David Felipe Rames, que ele trabalhou no ramo imobiliário de São João Batista, né? Um cara fantástico, tá? Muito respeito à Umbanda. Parabéns, Marcelo, por trazer esse tema. Wesley Couto também, abraço a todos. Muita pessoa assistindo, cara, muito legal aqui. Que bom. Maiara Oliveira, mãezinha, te amo muito. Ô Giovanni, não estão falando aqui, pai? Tá começando? Porque assim, a Elaine tem que olhar aqui o nome para não esquecer. A Elaine, ela já tem uma história, então ela já tem um templo. Sim. Com mais pessoas que a conhecem. Tu tá começando agora nesse lado de sacerdote. Sim. Então agora que tu vai começar a ter os teus filhos. Exato. Por exemplo, eu tenho um filho meu assistindo, só que ele não se denominou e tá tudo certo. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tá no tempo certo dela pegar e sair a público. Isso. Por causa do pré-julgamento. Às vezes por causa da família, enfim. Às vezes tem um pai que é evangélico, a mãe que é evangélica. Se ele falar, pode arrumar uma briga, uma discussão dentro da sua casa. Então, às vezes, também não tem necessidade de arrumar um atrito onde não... Participa, cultua com vocês, mas não precisa ninguém saber do que está acontecendo. Exato. Sobre isso. Pessoal, não esquece de compartilhar em modo público, tá?
esqueci aqui, o pessoal da produção, muita gente compartilhou na live passada, no modo privado, e quando a gente for conferir não aparecia lá o compartilhamento, tem que ser em modo público, beleza? Ali, ó. Vamos divulgar aqui, quem é? O David? David William da Silva, eu tô presente, tá ali na miúda. Chayane Venere, estamos aqui acompanhando. Ah, eu conheço o David e a Chayane. Tô de olho aqui em vocês também, então. Compartilha aí, rapaz. O Marcos Vendlan, cara, que nome bonito, Vendlan. O Wendland. Também tá aqui acompanhando. Alexia Leal, Amácio, Marlene Varela da Silva, vou ganhar pro presente do meu genro. A Marlene é minha sogra. Se tu ganhar aqui, eles vão dizer que é marmelada, tá? Ó, o Fabiano aqui, ó. Vê se eles faz... Vê se eu faz andar... O Fabianinho, meu amigo, que ele tá numa cadeira de roda hoje. Ele mandou aqui. Vê se eles fazem eu andar, Marcelo. Dá pra fazer um trabalho pela saúde de alguém se pedindo pra que a pessoa seja restaurada? Sim, existe. E o que pode impedir dela ser... Ela mesma. Ela mesma. Na sua crença. Tá, vamos lá. Depois a gente vai chegar nesse assunto. Porque às vezes as pessoas buscam por necessidade, né? Isso. O Giovanni está começando agora com esse legado de sacerdote, né? De pai de santo. Minha raiz. Minha raiz. Minha raiz. Ah, tua raiz, tá. Minha raiz. É que às vezes é tanto termo que a gente... É como uma árvore, né? Minha raiz. Isso. Ele é a minha extensão do meu axé. E daí o Giovanni está começando agora. Tu tem já um lugar que tu vai fazer isso? Existe algum lugar que todos se reúnam? Por exemplo, a igreja a gente vai lá na igreja católica, se reúne lá, o padre fala, todo mundo escuta e a gente canta também. Ali, tu aluga uma sala, um espaço, faz na tua própria casa, existe um lugar que tu vai, como funciona? Quem quiser ir participar da Umbanda contigo, seu teu filho. É filho? É. Filho. Isso. No momento, Marcelo, eu vou construir ainda, estou com um projeto já em andamento, vai ser feito ali na minha casa, mas separado da minha casa, o templo de Umbanda. No momento eu peguei um quarto, fiz igual tu fez aqui o teu podcast, e fiz o meu quarto santo para poder fazer as minhas sessões com meus filhos e tudo mais. A gente sempre, igual a gente sempre fala, sempre começamos pequenos. Até mesmo porque a religião, ela é humildade, não precisamos de um castelo, de um palácio. Se for um lugar que tem um chão batido, pronto, é sobre isso. Então, hoje eu faço dentro da minha casa. E daí se alguém quiser cultuar contigo, ele pode ir na tua casa também e cultuar junto, então. Isso, pode ali perguntar quando que vai ser o dia que vai ter uma sessão, e a porta sempre está aberta. É isso aí. Tá, e agora vamos falar ali sobre o que o Fabianinho falou ali. Sobre a saúde? Sobre a saúde. Por exemplo, hoje ele é cadeirante. Okay. Ele sente o desejo e pela questão, a medula dele não foi rompida, então ele, pela ciência, ele tem chance sim de voltar a andar. E eu como amigo dele torço muito para que isso aconteça, né? Como funciona essa questão assim? Ele vai lá, procura o Giovanni, faz um trabalho aí para mim poder voltar a andar. Aí o Giovanni vai lá e faz, ele paga, não sei se tem que ser pago ou não, paga um valor, tem um valor em espécie que tem que ser pago. Depende muito. Ou às vezes pode fazer pela amizade ou pela... Varia muito. Há um custo, né? Tudo tem um custo, né? Tudo tem um custo, não adianta dizer pra você que não tem, tem um custo. Aí o Fabiano vai lá e acerta o valor X ali com ele, né? Assim, material ou dinheiro, sei lá, no que for preciso. O Giovanni faz o trabalho e ele fica naquela ânsia para poder voltar a andar. Mas não acontece. O porquê que pode acontecer isso? Na verdade, Marcelo, tem vários fatores. Às vezes a pessoa quer aquilo, ela vai atrás. Só que ao mesmo tempo ela tem um pé atrás com aquilo, não vai dar certo. Ou eu vou fazer isso, mas alguma coisa me diz que não vai dar certo. Então ela acaba fazendo um pedido ou um trabalho e ela mesmo quebra o trabalho. Ela mesmo rompe. Por quê? Duvidando. Porque, duvidando. Ou questionando, não, mas eu vou fazer isso por fazer porque eu já sei que não vai adiantar. Se o médico não deu jeito, isso aí não vai me ajudar em nada. Então, acaba duvidando. E outra, o merecimento.
tudo, a gente, se não era muito fácil, a gente seria milionário hoje. Se a gente não tivesse que ter um merecimento. Eu vou dar um exemplo, eu quero esse celular. Para mim ter ele, eu tenho que ser merecedor. Não que ele não mereça andar. A linha de raciocínio é merecimento, ok. Mas aí ele pode entender que, mas eu não mereço, né? Então, talvez uma atitude, um ato, exato, um gesto, algo que ele fez ou faz, o impeça. Mas aí a gente vai um pouco mais além, tá, Marcelo? A gente vai um pouco mais além. Essa pessoa, ela está debilitada, ela está com algo que, de repente, vamos colocar assim, karmicamente já estava predestinada ao seu destino, tá? Quando ele estava em Orum, ele estava lá em Orum, Orum é céu, quando ele estava lá no céu, ele já sabia de tudo o que ia acontecer. E mesmo assim ele insistiu na vinda dele, tá? As pessoas falam muito em livre-arbítrio. E já é um outro leque, já é uma outra conversa. Todos temos uma história já escrita. Programada. Já está programada. E não há nada que possa mudar? Em algum momento há, mas ela já sabe o destino ali. Então, de repente, é que nem o merecimento, né? Então, ela tem essa necessidade, essa ânsia, né, de querer. Mas vamos colocar, se ele está hoje, quantos anos ele tem hoje? Vamos colocar aí que ele está aí com 30 anos, vamos colocar essa idade. Que ele está com 30 anos e o tempo dele é até 32 anos. Com 32 anos, ele fechou um ciclo e agora ele vai ter uma nova possibilidade, certo? Então, a gente não pode interromper isso. A gente pode ajudar a acelerar, mas interromper a gente não pode. Então, o merecimento cabe muito nessa questão, né? Então, vai sobre esse caminho. Vamos colocar ali. O merecimento, ele vai entender por um outro lado, porque ele está sofrendo. Eu mereço esse sofrimento? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Espiritual, sim. Espiritual, sim. Carnal, talvez ele não entenda isso. Ok? Mas aí é um contexto, né? Aí eu vou abrir já algo uma outra muito mais lacuna. complexo. Eu já vou abrir em outras questões. Mas existe, sim, trabalhos feitos, por exemplo, com crianças, as crianças autistas, as crianças, o Down, enfim, várias crianças que têm problema de dormir, que têm problema com o comer, com o se vestir, N coisas. E ele começa a tomar os passes espirituais dados por essas entidades. Então, ali ele começa a criar uma egrégora em volta dele, e essa egrégora vai fazer com o que você falou ali há pouco, fechar o corpo. Vai coibir de muitas coisas que não tem necessidade dele sentir naquele momento. Aí entra o merecimento. Então, a gente a história pode ser mudada. Isso. Entende? Então, por exemplo, contexto. Legal, muito interessante, tá? Muito. Como eu sou meio brincalhão, já ia meter uma brincadeira, mas é um negócio muito sério, não dá pra... Não. Não, porque com certeza o Fabiano tá assistindo agora e ele deve estar lá refletindo sobre o que foi falado aqui agora, teve né? alguém que falou aqui, não querendo te interromper, ele falou sobre, eu acho que ele disse sobre o processo reencarnatório sobre os suicidas. Eu poderia passar... Eu não quis falar, eu achei melhor poderia ficar horas falando sobre isso, tá? Poderia a pessoa, ficar por horas. exemplo, biblicamente, originalmente, pela criança de vocês, a gente já tem uma história já programada, já está escrito, vai ser assim, 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 assim. Quando tu chegar nos 59 anos, 11 meses e um dia, tu vai morrer. Exato. Às 23 horas da noite. Mas o suicídio, ele não entra dentro disso, desse contexto. Aí a pessoa interrompe a história dela. Ela interrompe. Exato. Tá, beleza. Primeiro, há um espírito puro, então, predestinado a um caminho. Exato, certo? Exato. Esse caminho predestinado já é um caminho de sofrimento ou prosperidade? Um caminho já... É um caminho escrito já de traços bons? Ou a pessoa que conduz para o lado ruim? Por exemplo, porque, se eu sei que lá na frente eu vou me ferrar, eu não vou nascer. Não, mas ele perde a consciência, né? A partir do momento que ele perde, a partir dos 7 anos de idade, a criança, ela perde a consciência.
de outras vidas ou de algum entendimento. Hoje a gente tem as crianças índicos, cristais, que são crianças de 2, 3 anos que são bilíngue ou que são, vamos colocar ali, pianista, ou que falam em aramaico e fala inglês, fala português, enfim, fala N coisas. São crianças que já têm um dom espiritual. Ela está milhões de passos na nossa frente. Já tem trajetória. Já tem Pode uma ser que ela trajetória. nem tenha sido, porque, pelo que eu entendi, primeiro vem um espírito puro, sem nenhuma reencarnação. Aí esse espírito vai reencarnando até se tornar puro E de novo. olha que você não é macumbeiro e você pegou uma linha de raciocínio muito fundamental. Primeiro nasce sim o espírito. Eu vou fazer trabalho também. Nasce Não, zoeira, brincadeira. Nasce Não, eu sei primeiro que é o espírito. algo sério. Sim, sim. Eu brinco, Mas mas não, vocês me você- deram a liberdade. Não, mas você entrou numa linha muito certa do que você está falando. Aí então, tipo, vem um espírito puro, Exato. vive, Sim. morre, no caso, aí ele reencarna. Se ele conseguiu viver uma vida pura até o final, ele vai pro céu de volta. É isso? Vamos colocar que ele Ele tem não reencarnaria mais. E aí a gente tem lá o cidadão lá que cometeu um suicídio aos 18 anos de idade. Esse espírito de tanta evolução, ele começa a trabalhar nas colônias, e aí a gente está entrando em outro tema, mas vamos lá. Ele começa a trabalhar nas colônias e ele vai lá fazer o resgate dessa pessoa. Porque vamos colocar, ela se suicidou aos 18 anos, mas ela viveria até os 92. Ela vai passar dos 18 anos até 92 anos, vivendo naquele limbo, né, que a gente costuma falar, ou... esqueci o nome agora. Como é que é o nome, Giovanni? Purgatório, mas não é bem essa palavra. O purgatório Mas é vamos católico, colocar. né? Purgatório no umbral, perdão, é mais ou menos parecido. Umbral, que é um local específico desses espíritos que estão ali passando por aquele processo. Entendeu? Mas aí eu vou pegar uma outra linha e daí a gente vai demorar horas. Assim. Quanto tempo de live a gente já tá aqui? Eu quero saber se a gente tem tempo para conversar ainda. 1h06. 1h06. Eu tento manter o podcast em 1 hora. Só que a história vai indo, vai fluindo, vai acontecendo. Às vezes é bom de se Mas só ouvir. respondendo esse rapaz, né? Nessa Certo, questão, vamos concluir. Para concluir ali a questão dele, o processo reencarnatório para essas pessoas, ela vamos colocar assim, um pouco mais demorado, mas porém ele pode ter a existência. Vou te dar um exemplo pequeno, só para concluir ali a linha de raciocínio dele. Uma pessoa que foi lá e tomou um veneno. Ela volta no processo reencarnatório, depois de passar um tempo ali, e aí ele volta com câncer na garganta, ou ele volta com um problema de fala mudo, ok? Ou ele deu um tiro na cabeça e pegou o ouvido, ele vai nascer surdo com problemas N coisas. Talvez uma pessoa com uma lerdeza de raciocínio, algo assim também? Pode ser, mas vamos colocar assim que já entra num outro contexto, mas é semelhante a isso. Todo suicídio comete paga um preço numa próxima reencarnação, então é isso? Ele já sofre por si só, já naquela etapa ali, né? Que pós-morte, acabou, não tem mais nada, não existe mais nada. Nós não acreditamos nesse contexto. Nós não acreditamos nisso. Porque assim, geralmente não. Eu acredito que todo mundo que dá o fim na vida é porque tá cansado disso e acha que essa dor vai ser sanada. Vou encerrar isso. É isso. Comete um suicídio. Eu acho que seria mais fácil acabar aqui na própria vida, que a dor vai acabar naquele momento. É porque, na verdade, ele não pensa, ele é egoísta, a ponto de achar que a dor é só dele, né? E muito pelo contrário, a dor vai ser daquela família, a dor vai ser daquelas pessoas que vão ficar ali. E a dor dele vai ser 1000 vezes mais. Então, só para concluir o raciocínio ali, o processo reencarnatório é muito complicado. Um ano seria 10, vamos colocar assim, né? No umbral, então, vamos colocar que amanhã ou depois ele receba, ele aceite também, né? Porque também tem aceitação. Porque tudo que ele viveu aqui, ele vai levar para o outro lado. E pior, né? Com resquícios do suicídio.
Isso é muito doloroso para ele. Mas como assim? O Ele vai levar espírito- lá pro outro lado? Ele leva para o outro lado. Sim, mas o que é? As lembranças? Não, as dores, as lembranças, a vivência do suicídio, ele vive o suicídio a todo momento. Por exemplo, ele morreu ao 12h15. Todos os dias, 12h15, ele passa pelo processo de novo do suicídio. Credo. Existe Pesado, livro, né? existe livros, Aí dá pra fazer uma macumba pra tirar ele dessa ou não? muito difícil. Aí, Difícil. Aí existe... eu vou falar na minha burrice. Daí tu chama lá o preto velho e diz, ó, dá um jeito lá, ajuda o meu amigo. Tem como fazer isso ou não? Sim, aí o Preto Velho, o Exu e Pombogira vão até ele e eu vão sanar um pouquinho da chamo dor dele. o preto velho que é mais fácil, né? Não, mas daí, aí tipo, eu diria pra você que aí- Exu seria mais fácil. Exu, mas Exu é quem? Exu? É o Deus? Não, não, é um espírito E também. quem é Deus? Tem um Deus? Tem. Ou é temos. só um espírito? Na Então, parte tem um da, eu Deus. vou falar na parte da Umbanda, tá? Vamos colocar ali Oxalá, né? Que é o nosso Deus. Oxalá é o nosso Deus. Então a gente vai falar nessa parte. Mas a gente vai muito mais além disso, vai bem mais além disso. Mas vamos colocar ali que Oxalá é o nosso Deus na parte da Umbanda. Então a gente tem esse entendimento, tá? Legal. Mas o Preto Velho, ele vai lá sim, ele vai lá no umbral, ele consegue adentrar lá e ele consegue melhorar aquela ferida, melhorar aquelas dores, conversar, explicar. Mas ele vai voltar a reviver aquele dia de novo, meio-dia e Se 15. ele vai ter um espírito de revolta, né? Ele vai ter triste, aquela né? coisa, muito triste. Triste, Você triste. Então imagina- você que está pensando em se matar, segundo a Umbanda, se você vai acreditar na Umbanda, que cada um, né, vai Tem sua crença. Sim, É. é sua crença. se você acredita, não se mate, tá? Não se enforque, não dê um tiro na cabeça, na mão, Não não se jogue no cometa prédio. suicídio. Meu Deus, de um prédio. Mas aí diz que quem pula do prédio morre antes que no chão também, né? Coitado do cara. Bah, vai cair todo dia. Mas é terrível, gente. Não cometam isso. Além porque não é só a crença. Não, É a tristeza da família que fica em vida. e sofre muito mais. Porque né? imagina, isso vai ficar martelando dias após dia na cabeça de quem a viveu própria com ele. pessoa, a própria família vai questionar, né? Onde erramos? O que faltou? Qual é essa dor? Porque vamos colocar assim que tem muita gente que hoje, a depressão, vamos falar da depressão um pouquinho, a depressão é um estágio da qual ninguém entende, é hereditário, ela vem de outra, vem da família, enfim, tem pessoas que chegam até mim dizendo assim, eu sinto uma dor, um vazio muito grande, nada me preenche, nada. E às vezes é tão bom você ouvir também que às vezes a pessoa chega lá na minha casa e diz, aqui eu encontrei uma paz. Eu tava falando com o Giovanni dias atrás, essa sensação que o Neto falou, assim. Ele veio aqui, foi quando a gente estava discutindo o porquê, do mesmo jeito que muitas pessoas gostam de alguém, há outros tantos que desprezam ela. O porquê pode acontecer muito disso? O Giovanni falou em ter uma luz, né? Que muitos gostam de estar próximo porque aquela pessoa emite uma luz, né? Energia positiva. Mas outras pessoas a odeiam por isso. Existe algo a mais por trás disso tudo? O que pode ser? Por exemplo, eu sou um cara, do mesmo jeito que gostam de mim, me odeiam. É incrível, sabe? E tipo assim, eles não falam pra mim, mas eu percebo, eu vejo, porque ninguém é cego, né? Então, há muitas pessoas, por exemplo, às vezes eu chego num lugar e tem alguém, aquela pessoa vê eu chegando, vira o rosto e sai de perto. E eu nunca o prejudiquei em nada, de forma alguma. Mas ela se afasta. Existe alguma força espiritual, alguma coisa assim que faz com que isso aconteça? Existe. Não vou dizer para você uma força espiritual, mas vou dizer para você a questão... vamos colocar assim, hoje eu estou sentado aqui conversando com você, não o conheço, prazer, muito bom te conhecer. E em outro momento, eu não estaria aqui por acaso. Então existe também, eu acabei de falar, os maiores algozes da nossa vida, os nossos maiores inimigos estão na nossa família. Então a gente passa por esse processo, às vezes o santo não bateu, lembra? Tem isso, né? Meu santo não bateu com o dele. Né? Não gostei da cara dele. Mas às vezes não trocou nenhuma palavra, mas a sua energia
com a energia dele foi repelida. Então, repele. Então, de imediato, não há uma empatia. Exato. Então, o que acontece? Existe também o lado espiritual. Às vezes, pode ser uma parte espiritual sua que está negativada com o próximo. E vice-versa. Então, é um contexto muito grande para mim falar para você, mas existe sim. E nada é por acaso. Nenhuma folhinha cai da árvore sem a necessidade objetiva, né? Então, existe essa coisa de, meu santo não bateu com fulano. E aí a gente acaba, né, tendo problemas ali. Mas é espiritual, muito mais espiritual. Dá para acreditar, então, tem pai, por exemplo, que tem há... pai que não se dá com o filho. E tem. Muitos pais absurdo, ou né? mães que não se dão com os filhos. Tem 4, 5 filhos, mas ela tem a preferência por aquele. Ela ama demais aquele. E ela acaba... não é que ela não ame o outro, mas ela repele. Aquela energia, por algum motivo, ela repele. O tio, a tia, o avô, a avó. É complicado. Ô, Giovanni, tu já chegou em algum lugar assim que tu bateu o olho naquele cara ali, por um momento tá tudo certo, mas depois se afasta? Bastante. Bastante. E chegou a ter alguma resposta assim, vocês estão lá cultuando e obteve o santo veio e disse, se afaste ou comentou, eles chegam a conversar com quem está o recebendo. Sim. Também, determinada pessoa te afasta dela. Acontece disso também? Às vezes eles nem falam, a pessoa somente se afasta, do nada. Vamos botar um exemplo, ela é teu melhor amigo hoje, passou 2 dias, a pessoa sumiu da tua vida. E some. Some, sem explicação. Aí que tu vai indagar e tu entende o porquê. Porque tudo tem um porquê na vida, mas é que aquela pessoa, ela pode estar do teu lado, mas ela mesmo que pode estar te apunhalando pelas costas. Ou ela mesmo que pode estar com inveja em cima de ti, botar um olho gordo, cobiçar qualquer coisa que tu tenha. A crença do olho gordo na Umbanda tem também. Porque na verdade... A inveja, o desejo, né? Pelo que o outro tem. Que o outro tem, né? E às vezes ele tem tudo, mas ele não tem o principal, que é o amor. Por exemplo, a pessoa pode ter tudo que a outra tem ou até mais. Sim. Mas mesmo assim ela inveja o outro, talvez, então a energia, o jeito de ser, algo assim. Exato. E isso... que incrível, né? E isso, que nem ele está falando, né? A energia, a própria espiritualidade nossa, vamos colocar, a gente está falando da gente, né? Mas vamos lá. A nossa energia, o nosso espiritual, ele acaba afastando aquela pessoa. E aquela pessoa, realmente, ela vai embora. E eu, muitas vezes eu me questionava, mas por quê? Por que fulano fez isso? E depois a minha entidade vinha e conversava comigo. Não, ela foi porque a gente afastou. Ela ia te fazer mal em algum momento. E às vezes também ela pode deixar aquela energia, aquela pessoa ficar próxima de ti para que sirva de aprendizado. Para que você não cometa o mesmo erro. Também tem isso. Né? Mas às vezes isso não vai ferindo a pessoa? Eu posso dizer de cadeira. Muito, fere muito. Mas aí, qual é o meu entendimento? Eu precisava passar por isso. Mas de novo, porque eu não aprendi da primeira. Mas isso é bom que aconteça enquanto eu estou em carne, enquanto eu estou aqui. Vamos lá, que essa conversa começou a ficar amena, né? Eu tava perdendo a emoção e tal. Vamos lá, minha vizinha jogou uma galinha ali na esquina ali, o que eu faço? Não faço nada? Nada. Lá, pega uma pazinha, junta. Se tá te incomodando, vai lá, junta a pazinha, vai jogando no lixo. Tá louco? Vai que pega em mim daí. Não pega nada. Não pega? A energia... Eu fecho o corpo? Não, é que a energia daquele animal, ele já foi. A energia vital daquele animal, ele já não está mais ali. E por que existe esse trabalho com os animais? O que transmite com a morte deles? Ou é o sangue? O porquê o sacrifício do animal? Eu não sei se vocês... acho que vocês também fazem com animais, então, pelo que eu já entendi, né? O porquê do animal? Qual é o sentido? Vamos lá.
Ih, agora você chegou. Vamos lá. Não, porque Vamos daqui falar. Agora gostei. daqui a pouco vem um bezerro, né? Não pode, é só galinha ou é frango. Tem determinado tipo de animais. Tem vários animais. Bezerro, um Vários bicho animais. grande também pode? Sim, sim. Credo. É. Credo. Não, credo pelo tamanho, né? Não Mas, pelo... Pelo exemplo, tu come Mas carne, depois- Marcelo? É. Um Não, mas exemplo sim, prático. mas não é pra macumba, né? Mas Mas vamos lá. Vamos lá. Vou pegar agora a linha de raciocínio. Você quer responder ou eu respondo? Pode Vai lá, começar. Giovanni. Não, deixa o Giovanni. Não, deixa deixa ela começar. Deixa Tá. ela começar. Ela já Vamos puxou o lá. raciocínio. Vamos. Vou fazer um trabalho e utilizei de uma galinha. Vamos lá. Eu rezo. Eu vou agradecer àquele animal que eu vou estar ofertando àquela entidade. Eu agradeço, eu rezo, eu tenho amor àquilo. É como se fosse um sacrifício, então. É um sacrifício. É um sacrifício que tu sacrifício. faz com o sangue do animal. Não é o sangue do animal. Ah. Ali a gente vai usar tudo. A gente vai usar o sangue do animal, porque ele é composto para nós a vitalidade. Vamos colocar do lado das ervas. Vamos lá, deixa eu puxar então. Quando Adão e Eva, né? Na minha criança, Vamos lá. Adão e Eva tiveram Caim e Abel, né? Aí Adão ia lá e sacrificava um animal em agradecimento a Deus e tal, Isso, né? ofertava isso Ofertava aí. a Deus a isso, Sim. né? O sangue. Sim. Quando... como é que era o nome? Agora me fugiu da... Olha que eu já estudei, eu fiz teologia, tá? Foi subir o morro lá para sacrificar Isaac, que Deus mandou sacrificar Isaac. Como é que era o nome dele, do pai dele? Misericórdia. O nome dele é Misericórdia. Não, misericórdia não. Mas aí ele chegou lá em cima, não sacrifício, apareceu o cordeiro, sacrificaram o cordeiro no lugar. Então foi algo que Deus enviou para que não Exato. sacrificasse o filho dele. Exato. E quando- Aí então, mais ou menos o sacrifício deste animal seria mais ou menos para isso, então. Em agradecimento. No mesmo sentido. E fazer com aquilo, estou agradando aos meus deuses, tá? Estou agradando aos meus deuses com a carne, com aquele sangue, com aquelas vísceras, com aquela carne. A carne serve como para nós alimento, porque também na época, quando Jó perdeu tudo, vamos lá um pouquinho, né? Quando Jó perdeu tudo, e perdeu tudo, né? Então tudo foi dado a Deus a sacrifício. As suas terras, os seus animais. E quando foi o último, né? A parte ali, até que eu não me lembro, né? O seu filho. Então, o que acontece com isso? O sangue é a vida. E nós damos a vida aos nossos deuses. Então, aquela carne, a gente agradece aquela carne e oferta essa carne aos nossos deuses, para que eles tenham por nós aquilo que a gente tem por eles. Amor, a gratidão, os caminhos abertos, a prosperidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo do cabrito. É ofertado um cabrito. Nossa, mas o cabrito é coisa do demônio. Então, vou tirar o cabrito e vou colocar o cordeiro. A ovelha. Né? A lã é usada para, vamos colocar, o couro é usado para o atabaque. Tanto da cabrita, quanto do carneiro, quanto do cordeiro. É usado para o atabaque, que vai fazer o som. A carne é o alimento, não só nosso. A carne vai ser o alimento das pessoas que precisam de comida. A gente oferta a nossa comunidade. O animal sacrificado, então, vocês mesmo, no caso, não deixam apodrecendo, é utilizado. Nunca, tudo é utilizado. Então, então alguém diz assim, eu vi uma galinha ali, então é porque a pessoa que fez o trabalho não fez direito, então. Porque existe... Deveria ter recolhido o animal. Exato, porque tem que se devolver à natureza. Nós temos um respeito à nossa natureza e a gente tem que devolver isso à natureza. E não deixar numa esquina. E não deixar aqui na frente da sua casa. Então, é uma forma que as pessoas não têm entendimento. As pessoas não têm entendimento. Há um respeito também, né, então? Não, a gente tem um respeito. Há um respeito pela morte do animal também. Claro. Claro que a gente sacrifica o animal para a gente poder estar se alimentando dia a dia. Todo mundo come, todo mundo não, mas uma grande maioria come carne. Então há feito um abatimento. Então quando é feito o abatimento do animal para fazer esse tipo de trabalho, então não é descartado simplesmente o corpo do animal, é reutilizado. E quando precisa ser descartado, vou colocar um exemplo para você. Por exemplo, que eu tenha que passar um frango em você.
Mas por que você vai passar um frango em mim? Você está com uma doença no estômago. Eu vou passar esse frango vivo em você. Vou limpar você. Vou fazer, como a gente costuma falar, dentro da Umbanda, um sacudimento, uma limpeza. E dentro da parte do candomblé, vou fazer um ebó, que é uma limpeza que eu vou fazer em você. Eu pego este animal, vou passar em você, né? E você vai ficar olhando. Eu vou soltar esse animal para a mata. Ele levou o seu negativo. Aquilo que estava dentro do seu estômago, ele levou embora. Correto? Certo. Então, esse é o entendimento. Eu queria só frisar aqui, ó, que a gente está falando da religião Umbanda, que não Isso. tem ligação bíblica nenhuma com quem é católico, Não. evangélico, Não. nada. É algo totalmente Voltado, disperso. isso. Não tem ligação e ramificação nenhuma. Então, você que tem a sua crença, não podemos colocar nossa crença Não. como uma carga em cima da Umbanda. Nunca. Do mesmo jeito deles, não é feita uma cobrança da crença de vocês em cima da nossa. Não. Certo? Certo. Até porque a gente Então, usa termos... São tradições. Vocês têm é. uma determinada tradições feitas. Isso. No cristianismo, a oferenda de animais, a oferta de animais para Deus como sacrifício, ela foi quebrada com a ressurreição de Cristo. Que Ok. Cristo se fez o cordeiro nessa... Então, o cristão, hoje, o protestante, o católico, não fizemos mais, porque o Cristo foi o nosso cordeiro, que Exato. morreu pelos nossos O pecados. sangue de Cristo. Então, foi a oferta maior já acontecendo. É. Mas na Umbanda não tem nada a ver uma coisa com a Nada, outra. A nossa nada. crença com a de vocês. Se Nada. vocês estão matando ao sacrifício de animais, Sim. ou passa pelo corpo da pessoa e ela leva a enfermidade da pessoa, é a crença de vocês, só é a o que nossa vocês crença. acreditam. Exato. Exato. E tudo que a gente faz, a gente devolve à Mãe Terra. A gente devolve à Mãe Terra. Né? A gente coloca, por exemplo, essas comidas que você viu essa moça colocando ali, são oferendas que são dadas, que são comida. Vamos colocar ali uma pipoca, um milho, um feijão, algo nesse sentido, é ofertado ali também. A gente também pode ofertar os grãos e pode ofertar as comidas que eram dadas aos nossos deuses. Só que tudo a gente devolve à natureza. A gente tem que devolver a nossa natureza. A gente tem que ter um respeito com a nossa natureza. A gente não vai pegar as vísceras do animal e largar ela jogada por aí. Ou jogar no latão de lixo. Não, gente. Aquele animal que foi deixado ali, tem que abrir-se um buraco na terra, vai ali e coloca ali, devolve para a natureza. É dela. Não Vai é se nossa. decompor ali, né? Vai se Isso. decompor. Pronto, E para que simples. vai deixar aberto ali para as pessoas estarem vendo aquilo ali, sentindo aquele mau cheiro? Não tem a necessidade. Sacerdote de Umbanda Giovanni, há algo interessante que tu queira contar para nós que nos atraia para a Umbanda? Que queira conquistar novos adeptos? Ou Isso. novos Adeptos. à Umbanda? Que tu faça, não, vem pra cá que, como diz o Silvio Santos, vem pra cá, oi! Marcelo, Que sinceramente, até para meus filhos que hoje estão comigo, me acompanham, eu sou bem franco em falar uma coisa. Não venha buscar religião achando que vai ser um mar de rosa, que é um doce, porque ela tem muita coisa que exige muito de nós. Primeiro, dedicação, amor para aprender. Então não adianta fazer uma propaganda, vai lá na minha casa que você vai encontrar tal ficar coisa. Não é assim. Então, quem tiver curiosidade para visitar, para conhecer, as portas estão sempre abertas, mas não vou fazer propaganda que é fácil, que não é. O caminho é muito suado, sofrido. Muitas vezes a gente acha que é de uma maneira que aqui é fácil, vamos seguir aqui. E não é assim. Então a gente tem que estar preparado também para abdicar de muitas coisas da nossa vida. A gente tem que abdicar de muitas coisas. Muitos de preceitos. Preceito. O que é um preceito? Um preceito é você vai... Vou falar minha parte de preceito. Você deixa seu corpo limpo. Seu corpo ele vai se purificar. Você entra de preceito. Você não toma bebida alcoólica.
tem preceito que você não come carne vermelha, você não bebe café preto. Tem vários tipos de preceito, cada preceito para uma situação. Então, é muito. Muitas vezes a gente está de preceito, tem uma festa de aniversário do amigo. A gente vai, mas às vezes a gente nem vai, porque a gente também não pode beber. A gente não pode estar num ciclo muito movimentado, carregado, que nem a gente usa esse termo, que onde envolve bebida alcoólica, acaba ficando um espaço muito carregado. Então, a religião é isso, não é um mamãozinho com açúcar que igual o pessoal acha que vai lá e pronto, eu vou ficar rico, eu quero ir pra lá porque, nossa, minha perna tá caindo. O que significa axé? Axé é como se vocês falam amém, nós é axé. Porque um rapaz botou aqui, axé é muito axé. 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 Então é amém. Tá. Axé. Luan Gerola botou aqui, onde fica o centro de vocês? Queria fazer uma visita lá. Do Giovanni aqui na Ribanceira, né, Giovanni? Isso, o meu aqui na Ribanceira, em São João Pode Batista. passar o endereço ou não? Passa o teu endereço, de repente se ele quer te visitar aqui ali. na Ribanceira, na rua Maria Câmara Coelho, número 145. As portas estão sempre abertas. E da minha sacerdote é em São José. Palhoça. Rua Valmor Francisco, 501. A gente está lá com a casa aberta, eu jogo búzios, então eu tenho... Eu queria perguntar mesmo, porque assim, no TikTok, eu não tenho mais o aplicativo do TikTok Meus no meu filhos celular. hoje falaram sobre o TikTok. Vamos colocar a Mãe de Santo no TikTok. Porque assim, eu tô falando do TikTok porque alguém comentou aqui agora. Que, nós temos uns vídeos lá que aquilo não me parece ser tão fajuto, mano. Tem coisa, parece ter gente que se apropria, né, de algo de alguém. É igual aqueles pastor que saem falando uns negócios. Tô falando de... Mas é um fingimento tão descarado, assim, que tu percebe. É perceptível. Então, realmente, joga as pedrinhas ali, dá pra adivinhar o futuro, o que acontece? Não. Cartas, porque também tem um bando lê cartas também ou não? A Umbanda, sim. A Umbanda lê cartas. A Umbanda lê cartas. E o que lê nas cartas? Lê o futuro? Lê a trajetória, essa linha que já está escrita? Não é um jogo de adivinhação. Não é um processo adivinhatório. É um processo que ele começa a ter a visão sobre as cartas. Ela vai mostrar, por exemplo, olha, Marcelo, estou vendo aqui que você está com um problema de saúde. E às vezes você não tem nada naquele momento. Então, ela está te mostrando que tem que toma cuidado com o teu pâncreas. Não está legal. Você consegue ver através do jogo de carta e através do jogo de búzios também. Não é um processo adivinhatório. É um processo que a gente vê, a gente recebe a energia, né, dos orixás, dos nossos mentores espirituais, mas também, principalmente nas cartas, você recebe muito. E o jogo de búzios, ele já é uma outra coisa diferenciada. Mas a cartas, ela é voltada mais... existe uma ramificação que ela é mais ou menos para isso, para ver da saúde. Ou existe alguma ramificação, ela pode ver qualquer coisa. Qualquer coisa. E às vezes você não consegue ver também, tá? Vamos lá, o marido sem vergonha está traindo a mulher. A gente não faz isso. A gente não fala. Tá, então a mulher sem vergonha está traindo o marido. A gente consegue ver, só que... A gente se abstém disso. Eu não ensino. Consegue ver? Não, eu não... Faz a leitura da carta. Por exemplo, eu tenho clientes que às vezes chegam, vai jogar comigo e às vezes faz esse tipo de pergunta. Olha, eu queria saber se meu marido há uma traição. Primeiro eu vou te perguntar como é que é a tua vida com o seu esposo. Com a sua esposa. O que levou você a pensar isso? Daqui a pouco a pessoa se mata porque tu disse, né? Daí ela vai entrar naquele ciclo de se matar todo dia. Então, não. A gente tem outras... Primeiro vamos falar assim, por exemplo, sobre a amarração amorosa. Primeiro eu vou jogar os búzios, no meu caso eu jogo búzios. Então eu vou jogar os búzios e eu vou te falar, então eu estou te falando aqui, Marcelo, que a sua vida com a sua esposa, ela chegou nesse âmbito de separação por causa disso. Você fez isso. Ela fez tal coisa. Então vocês chegaram nesse momento. Então é tudo uma linha de raciocínio. Né? Eu não vou chegar e não vou falar isso para uma pessoa e eu não admito nem os espíritos que trabalham com a gente fazer um tipo de consulta, que isso é uma consulta.
né? Então, fazer esse tipo de consulta com o espírito, e o espírito falar isso pra você, você vai sair dali, se a tua cabeça é fraca, você vai sair dali e vai lá, mata a sua mulher, e aí, como é que fica a situação? Ou se mata. Ou se mata. A gente já tá chegando meia-noite, né? Eu queria pedir pra produção ali, tá fazendo sorteio. Eles vão estar fazendo sorteio ali do jeito deles lá. É um sorteador que é um aplicativo. Então você que compartilhou a live em modo público, né? Porque como é que nós vamos ver se você compartilhou se botou em modo privado? Eu não vou compartilhar coisa de Umbanda, mas vou em modo público, porque eu não quero que ninguém veja eu compartilhando coisa de Umbanda. Mas botou no privado, não vai participar do sorteio. Então, modo público, comentou aqui embaixo. E também tem que estar assistindo aqui. Quando for sorteado, eu disser o nome de quem sorteou, vai ter que comentar aqui para mim ver que está ao vivo mesmo. Se não responder, a gente sorteia outra pessoa e a outra pessoa vai se beneficiar no teu lugar. E aqui eu tô percebendo que tem muita gente de fora participando. Se um de vocês de fora for sorteado, vou pedir pro Pedro, Pai Preto levar. Tá, pessoal? Então fica ligado, o pessoal já tá fazendo sorteio, ficam ligadinho aí. Vamos ver aqui, ó. Mayanara Oliveira, já pediram pra mim ler esse comentário aqui de novo? Deixa eu ver aqui. Marcelo, lê isso. Fui criado por uma mãe que desde pequenininha me deu a liberdade para seguir qualquer religião. Eu já fui na Assembleia Católica, Umbanda, Candomblé, sempre pregou a liberdade e as ações boas. Ser um ser humano digno que prega o amor e o respeito. E essa mãe é a Elaine. Te amo, mãezinha, na minha vida. É tua filha, que legal. Desce essa liberdade para ela. Para todos eles. Eu tenho 5 filhos carnais, e eu dei sempre a liberdade a eles, a escolha da sua religião, se identificar com essa religião. Foi que nem eu fiz pra minha filha, né? Tu quer escolher o Grêmio ou o Inter? Só isso daí. Mas eu era do Grêmio do lado dela. Do Grêmio ou do Inter? Aí escolheu o Grêmio. Então, mas que legal, cara. Deixa essa liberdade da pessoa, da sua filha, da pessoa, né? Sim. É pessoa, né? De poder escolher qual trajetória, caminho gostaria. E hoje ela Então, tem uma crença. Não sei. Ela tá na liberdade dela aí, né? Na liberdade dela. Como é que fala? O livre-arbítrio dela. Isso. E todos nós temos que ter. E ninguém é obrigado a gostar da Umbanda, ninguém é obrigado a gostar do Candomblé, ninguém é obrigado a nada. Tem respeito, tá valendo, né? Tá muito bom. Giovanni, a tua esposa, como é que foi receptiva a isso? Ou ela estava contigo, ou ela que te levou nesse caminho? Qual é a crença dela? Na verdade, nós entramos junto. Nós tínhamos se conhecido praticamente, acabado de se conhecer, estava bem pouco dias, meses junto e entramos junto. E eu acompanho isso desde sempre. Então ela tá contigo nessa vibe. Isso. Olha, eu queria deixar aqui, eu perguntei da tua esposa porque eu não poderia deixar sem falar pelo menos um ai dela, né? Tem que citar também. Sim. E a Elaine é casada ou não? Sou casada. Casada. E o teu marido, então, é sacerdote também? Meu marido, é pai de sacerdote? Não, meu marido, ele é Ogã. Ele toca o instrumento, o atabaque. Ele é Ogã. Também faz parte da religião. Ele é o Ogã, o que é um Ogã? Um Ogã é aquele que não recebe um espírito, né? Ele só toca os atabaques, ele fica acordado a gira toda, e ele que faz os cânticos, né? Que faz as cantigas, que canta, que louva, né? Então, também é da religião. Participativo. Muito. Ativo. 100%. Tá. Pessoal, eu sei que tem muito assunto aqui para nós ainda, mas eu preciso encerrar porque já é meia-noite. Atrasamos um pouco a nossa live por problemas técnicos aqui no nosso computador, mas tá rolando, deu uma audiência super bacana aqui. E a nossa sorteada aqui foi a Rafa Oliveira, né? Eu vou botar aqui, não sei se a câmera vai pegar ou não, né? E a minha tá filha. Nessa aqui? Rafa, é tua filha? Ó, tu vê, né? Pra vocês verem como é que não é nada, acontece. Deixa eu mostrar. Mostra ali, roda ali um pouquinho ali pra eles verem que ela compartilhou ali em modo público. Tá ali, vocês estão vendo que ela compartilhou ali em modo público. E eu vou pedir para que ela comente aqui na live para mim ver se ela está assistindo, né? Vamos ver.
É Rafa Oliveira, né? É Rafaela. Aham. Rafaela, você vai ter que comentar aqui, porque senão não vai ganhar a loção de barba. E não vale mãe mandar mensagem pra ela. Comenta lá. Não, eu vou olhar aqui. Melhor de comentário. Mandar um abraço pra Bruna, que também me acompanha desde o começo da religião, que também é filha É minha carnal. filha carnal. E também conheci ela há 10 anos e uma pessoa extraordinária. Assim, realmente, pessoal, estão marcando a Rafa aqui, eu acho que ela perdeu. O Goi comentou que eu nunca ganho, quem sabe. Pessoal, muito obrigado por participar aqui, realmente, assim, é uma religião que, uma crença religiosa que muitos têm preconceito, mas assim como tem gente que tem preconceito do católico, tem preconceito do evangélico, Exatamente. tem preconceito do candomblé, tem gente que tem preconceito, que nem o Goi, ele ensina capoeira, tem gente que tem preconceito da capoeira, diz que isso é coisa A capoeira faz parte da nossa da religião. Umbanda, né? Faz parte Então da Umbanda. há uma crença muito grande e diversificada e Respondeu. preconceito de tudo. Respondeu? A Rafa respondeu, né? Tô aqui. Queria ver, eu tô ligado, não sei se não falhou comigo aqui não. Tá, mas obrigado aí, Rafa. Ganhou o brinde, eu vou estar mandando aqui pela tua própria mãe aqui, ela vai entregar lá pra ti. Não sei, a hora que vocês se verem, né? Porque Sim. ela é da onde? Ela mora aqui? Ela mora em aqui? Itapema. Itapema? Então ela vai ter que ir lá ver a mãe dela em São José. Ou o Giovanni entrega. Giovanni, né? Vai lá visitar a mãe lá, vai lá, Sim, tomar um sim. cafezinho. Buscar o Sim. presente. Buscar o presentinho. Pessoal, muito obrigado por todos que assistiram, que Deus nos abençoe, que axé nos abençoe. Axé. Axé. Pra todos. É hábito meu falar que Deus abençoe e prospere vocês. Axé. Axé então, axé pra todo mundo. Axé o. Um abraço Axé? pra todos. Axé o. Axé. Axé Isso aí. Giovanni, se despeça do pessoal. Peço respeito por esse cara aqui, porque alguém se mostrar desse jeito, com uma religião que tem preconceito, realmente é digno de respeito. Então, Giovanni, sinta-se à vontade de usar o microfone aí, se despeça do pessoal e até mais. Um agradecimento, Marcelo, primeiro pelo convite, de poder vir aqui levar nossa religião, nossa fé, falar um pouco sobre ela, que muitas vezes muita gente não tem aonde perguntar, aonde falar, porque tem medo, às vezes tem um preconceito dentro de casa. Então agradeço por esse momento, por esse espaço, fico muito feliz e gratidão, que dê muito sucesso para ti, que prospere bastante e um abraço e tamo junto. Se soltou bastante, né, sacerdotisa? Bastante. Gostaria de deixar umas palavras de despedidas? Gostaria. Primeiro, agradecer você, né? Agradecer o Giovanni. Né? Não vou citar nomes dos meus filhos, porque se viu ali que a lista é grande, né? Mas agradeço a todos. Muito orgulho do Giovanni, que a gente já tem uma caminhada junto. Fico feliz, né? Com essa trajetória toda. Fico feliz que vocês abrem as portas, para que a gente também possa passar um pouquinho do nosso conhecimento. Gratidão, né, por você ter toda uma caminhada, ter feito teologia, você sabe que é puxado, né, muita coisa, uma coisa entra na outra. E aí eu vou dizer para você, parabéns, que isso aqui seja não só 10 anos, mas que seja aí 30, 40 anos de muito sucesso. Precisando da gente, dá uma ligadinha que a gente vem aí. Claro, a gente conversa mais. o pessoal já comentou que eu queria uma parte 2. Com E eu certeza. vou aproveitar, deixa eu mostrar aqui isso aqui é uma porta, né? Linda, e ficou muito top. A porta está aberta. Isso aí. Tchau, Obrigada, pessoal. boa Tchau, noite. boa Até noite. mais, até a próxima. Até semana que vem, não perca o programa.